Vamos falar sobre o pão italiano hoje? E hoje é o ponto da massa. Vamos avaliar o ponto de véu da massa, né? Vamos explicar mais o que é o ponto de véu na massa do pão italiano, correto? Então aqui eu já bati uma massa aqui. E a gente tem, avaliando o ponto de véu para um pão italiano, a gente tem que obter um ponto de véu um pouco mais atrasado, sabe? Tecnicamente falando, não chegar no ponto de véu, o batimento ideal do ponto de véu. Seria um ponto de véu um pouquinho mais enfraquecido, tá vendo? Um pouquinho mais atrasado. Ó. Então a gente vê aqui que ele está com o véu, porém não está com aquele véu bem formadão. O que isso significa para a massa do pão italiano? Significa que a gente vai obter uma massa, um miolo mais fechado, com menos alvéolos, uma casca um pouco mais grossa, mais rústica, né? Característica do pão italiano. Então, dessa forma, não atingindo o total batimento do ponto de véu, a gente consegue explorar mais a identidade do pão italiano, né? E o que acontece se a gente avançar nesse ponto de véu e tiver um ponto mais apurado? A gente, teoricamente, vai ter uma casca um pouco mais fina, um miolo mais aberto. Isso é característica da ciabatta, do pão francês, que a gente tende a ter um ponto de véu bem apurado, bem batido, para que a gente proporcione uma casca lisa, uma casca craquelada, fina, né? E um miolo bem alveolado, né? Então, é uma característica que a gente não explora num pão italiano, né? A gente explora um pão de miolo fechado, de casca grossa, com aroma e sabor bem acidificado.